Existe um tipo de ausência que não deixa marcas visíveis. Ela acontece mesmo quando a mãe da gente está presente. Esse é o estudo do livro Poder Feminino, onde a gente segue aprofundando nos caminhos do feminino ferido e as marcas emocionais que se formam lá no começo da nossa vida. Hoje é o capítulo 5 e a gente vai falar sobre o que é a lacuna materna, que é um vazio emocional que se cria quando a mulher cresce sem se sentir verdadeiramente vista, acolhida ou nutrida. E como isso repercute, então, na vida adulta, nos relacionamentos e na forma de se tratar. Fique aqui comigo, que o nosso estudo começa agora. Bem-vindas, sejam muito bem-vindas a mais uma live, a nossa sexta live do estudo do livro Poder Feminino, da Bethany Webster. E hoje a gente vai estudar então o capítulo 5 que fala sobre a lacuna materna. Então a gente vem estudando aí, né, o que é a ferida materna, né, o que que acontece, de onde ela vem, por que que ela vem, né, por que que ela perpetua, né, o que que a nossa sociedade, a nossa cultura, de uma forma geral, é, é conivente, né, com esse tipo de ferida, né, com esse tipo de comportamento, inclusive. E hoje a gente vai então estudar o capítulo 5 que fala sobre essa lacuna, ou seja, esse vazio que fica quando acontece essas feridas maternas. Na constelação familiar, na visão sistêmica, a gente chama isso de movimento interrompido em direção à mãe. Então, quando a criança vai até a mãe em busca de algo que ela está precisando e há uma ruptura ali, né? Algo que ela queria e a mãe não entregou. E ali aquilo cria, então, um movimento interrompido em direção à mãe. A gente tem movimento interrompido em direção ao pai também, enfim, tem várias dinâmicas aí ao longo das nossas vidas, certo? Muito bom dia, um beijo para você, Marina, e vamos que vamos. Então, ela começa o capítulo falando sobre as experiências dela, né? Sobre as questões que ela tinha. Ela conta que quando ela foi morar sozinha, ela teve uma questão muito importante com a comida, ela não conseguia se alimentar, né, ela não conseguia preparar comida para ela, né? Ela tinha sempre que comer fora ou comprar comida, enfim, ela não conseguia fazer a comida para ela. E ela e ela foi começando a perceber, né, esses comportamentos, essas dinâmicas e tal. E aqui entra a grande importância do autoconhecimento, porque se ela não se observa, né, no caso da escritora, se ela não se observa, se ela não, não vai atrás desse tipo de informação, ela poderia ficar com isso pro resto da vida e sem saber de onde vem, por que que ela sente, o que está acontecendo, entende? Então, essa nossa importância de ir atrás daquilo. Por que que eu sinto isso? Por que que eu ajo assim? Por que que eu penso assim? Esse tipo de questionamento a gente precisa ter na nossa vida, senão a gente não consegue sair do lugar, entende? A gente fica naquela questão de que a gente chama de síndrome de Gabriela, que é eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela. Dá até para rolar um samba aqui. Samba não, uma MPB. Certo? Aí ela fala assim, né? Precisar dos meus pais para sobreviver significava continuar a idealizá-los. Mas no fundo eu me sentia como um zumbi, parcialmente dissociada para que pudesse passar por aquilo. Uma boa menina com um sorriso feliz no rosto, que se sentia morta por dentro. Então, ela cita aqui exatamente essa necessidade que nós temos, porque o que que acontece? De novo, quando a gente é criança, a gente depende dos pais. E aqui a gente está entendendo que o fato de depender dos pais, de necessitar dos pais, nos faz criar máscaras, que aqui a gente vai falar também sobre isso, máscaras, para que a gente seja aceita, para que a gente seja cuidada e que a gente não seja rejeitada, humilhada, abandonada, abusada emocionalmente, fisicamente, etc. Tá? E que quando a gente continua nas nossas vidas, perpetua esse sentimento de que eu preciso dos meus pais, então eu preciso colocar essa máscara para mim, até mesmo na minha vida adulta, nos faz ter essa dissociação. Então a gente não saber quem realmente a gente é, porque a gente fica eternamente fazendo um papel, usando uma máscara que não nos serve mais, porque um dia foi necessário para a gente ser vista, ouvida,
incluída, pertencente ao nosso sistema familiar. Tudo bem até aqui? Podemos seguir? Como vocês estão? Vou mandando aqui, tá bom? Suas dúvidas e etc, que a gente vai conversando, tá? Então, o que é a lacuna materna? E aí eu vou ler aqui um pouquinho do que ela escreveu. A lacuna materna é o espaço entre o que você precisava da sua mãe e o que você recebeu dela. Essa lacuna, esse espaço aqui, entre o que eu precisava e o que eu recebi dela, essa lacuna, pode provocar dor, pode diminuir a sua capacidade de se amar, causando a baixa autoestima, pode diminuir a sua capacidade de confiar que está salva e que a vida é boa, causando então uma ansiedade, e de ser verdadeiramente realizada, causando então uma depressão. Então, se não identificamos qual é essa nossa lacuna materna, podemos estar inconscientemente projetando nossas necessidades de cuidados maternos sobre outras pessoas, outras coisas, outras situações e outros eventos, o que pode criar problemas nos nossos relacionamentos, nos nossos empregos e nossos autoconceitos. Eu lembro uma vez que eu trabalhava numa empresa e a dona da empresa era uma mulher, né? E aí, gente, eu queria. Hoje eu enxergo isso, né? Na época não. Mas eu queria que ela fizesse o papel da minha mãe. Ela tinha que entender as minhas necessidades, sabe? Eu precisava morar sozinha e ela tinha que pagar mais para mim. Porque como que eu ia morar sozinha se ela não apoiasse nisso? O que que ela tinha a ver com isso? Tudo bem, uma relação de trabalho. Então eu ofereço o meu trabalho e ela me paga em retorno, certo? Então, de acordo com o trabalho que eu fazia, eu recebia. E a empresa tinha um limite. Era uma empresa pequena. Sinto muito. Ah, mas eu quero ganhar mais. Tá bom. Aqui o limite é esse aqui. Se quiser ganhar mais, você vai para outro lugar. Foi o que eu fiz, certo? Mas eu lembro de sentir uma dor, assim, uma dor de sair de lá, uma decepção, porque eu achava que ela tinha que me ajudar. Eu achava que ela tinha que bancar, eu achava que ela tinha que fazer alguma coisa por mim. Ela tinha que fazer alguma coisa por mim. O que que eu estava fazendo ali? Projetando nela um apoio que eu não tinha. Eu queria que ela me desse o apoio que eu não tinha. Aí eu fui refletindo isso no meu ambiente, por exemplo, profissional. E aí eu falava isso, eu falava assim, gente, mas ela não me vê, ela não vê o tanto que eu trabalho, ela não vê o quanto eu entrego, como ela pode não querer me pagar. Ela tinha que me pagar, ela tinha que me dar esse apoio. Ela não tinha que nada. Mas aqui eu estou dando um exemplo bem comum de como essa lacuna materna se manifesta muitas vezes em outros relacionamentos, até por exemplo, numa questão de emprego. Às vezes a gente faz isso, por exemplo, quando tem uma falta de pai, a gente faz isso. De repente, nosso chefe é homem e a gente faz isso também. Espera que esse chefe seja um pai. Ah, e aquele chefe foi como um pai para mim. Já está no lugar errado, hein? Presta atenção. Ah, eu sou dona da empresa e todo mundo fala que eu sou uma mãezona. Tá no lugar errado. Depois começa a ter problema na empresa, não sabe por quê. O que uma criança realmente precisa de sua mãe? Quando a gente tem, às vezes, uma lacuna materna, é difícil a gente saber de onde vem, sabe? A gente tem uma lacuna, só que a gente não sabe muito bem de onde vem, porque foram tantos anos, né? Tantas coisas aconteceram. Eu falo, tá, e qual é essa lacuna, né? Qual é a falta que eu tenho? Que eu não sei, tá? Ela cita, então, uma autora aqui que chama Jasmine Lee Cori, que é um livro que chama Mãe Ausente, Filho Carente. E esse livro, ela cita, né, ela faz uma lista das 10 faces da mãe, tá? E ela deixa claro o seguinte: não é necessário que todas essas necessidades sejam satisfeitas o tempo todo, mas tempo suficiente para que a criança se desenvolva adequadamente. Então, vamos lá. Aqui a gente vai falar sobre as 10 faces da mãe, que seriam as 10 necessidades como se a gente pudesse listar isso, né? As 10 necessidades que a criança vê em relação à mãe dela, ok? E aí a gente olha e fala assim, meu Deus, aí pronto, se a mãe tá assim, ai, tô em choque agora. O que que eu vou fazer?
Como é que eu vou dar tudo 100% para os meus filhos agora, para que eles não tenham essa lacuna materna? Esquece isso, tá? Já vamos deixar claro o seguinte: não existe mãe perfeita. Seus filhos vão ter uma lacuninha aí ou outra, por melhor mãe que você seja, vai ter. Toda criança vai ter seu trauma, que a gente vai cuidar para ter o menos trauma possível, mas já saiba que vai ter trauma, porque eles vão ter as coisas deles para evoluir e para amadurecer, então faz parte da vida, tá? Então vamos lá. As 10 faces da mãe. Primeira, mãe como fonte. Então, o que que significa isso? Que a mãe para a criança, né? A mãe olha para a criança e se sente parte dessa mãe. A minha vida vem desta mãe, entende? Ela é a minha fonte de vida, tá? Proporciona uma sensação de vir. Eu venho desta mãe, então eu venho da bondade e do amor. Ser como a mãe, ou seja, a criança ser como a mãe e vir desta mãe é seguro e positivo. Permite que a criança sinta uma sensação de pertencimento e de fazer parte de algo maior, mais poderoso que ela mesma. Como é que se cria uma lacuna aqui, Aline, na mãe como fonte? Às vezes essa mãe teve uma depressão pós-parto, às vezes essa mãe não conseguiu amamentar essa criança. Às vezes depois essa criança começou a ouvir que essa mãe não queria ter engravidado. Às vezes durante a gravidez essa mãe odiou estar grávida, ela detestava aquilo, às vezes ela não queria estar grávida, às vezes depois ela separou do marido e aí ela não queria estar grávida mesmo. Então, esta mãe como fonte fica quebrado. Ali já acontece um movimento interrompido em direção à mãe. Eu não consigo me conectar com essa fonte. E aqui fala, né, que ter a mãe como fonte dá a sensação de pertencimento, de que eu pertenço a algo maior, ainda mais poderoso que eu mesma. Aí, gente, olha, isso aqui pode acarretar muita escassez na tua vida. Por que escassez, Aline? Porque eu sinto que nunca nada é suficiente. Aí eu fico conectada com a escassez. Uma coisa vai unindo com a outra, vai uma coisa ligando na outra, tá? E aí eu não me sinto nem pertencente a nada. Falar, eu me sinto perdida. Por que que você está perdida? Porque você não tem nem conexão com a sua principal fonte, a sua fonte primária, entende? Mãe como lugar de apego. A mãe é consistentemente sensível às necessidades da criança. A criança se sente segura e protegida. Confere um senso de pertencimento e identidade à criança. Então, às vezes a criança, né, a gente estuda isso no Aprendendo a Ser Leve, lá na primeira infância, né, no primeiro setênio. A gente estuda o seguinte, que a criança tem necessidade de ser vista, de ser acolhida e de ter as necessidades delas atendidas em primeira instância. E aí, quando ela chega até essa mãe, querendo um colo, querendo um abraço, chorando porque machucou, e essa mãe não atende essa criança, ou seja, tem uma rejeição ali, essa criança não tem essa mãe como fonte de apego. Eu não posso, não tenho colo, não tenho a disponibilidade dela, tá? E aí eu vou perdendo esse senso de pertencimento e de identidade, inclusive. Mãe como primeira respondente. A mãe está presente e disponível para a criança quando surgem necessidades e emergências. Ela responde com amor, empatia e cuidados. Muitas mães, até por causa da própria criação, ou às vezes até por causa da situação em que estão vivendo, enfim, a criança às vezes tem um problema ali, está chorando, está acontecendo alguma coisa, e qual é a reação? Para de chorar, não enche meu saco. Fica quieto. Que bobeira, isso é uma bobeira. Não passou, passou. Vai, para com isso. Não sei como é que foi a mãe de vocês, tá? E aí essa mãe não está disponível. Eu tenho uma necessidade, essa mãe não responde. Essa mãe não me olha, essa mãe não me vê, essa mãe não me atende. Não tenho isso. Cria-se então uma lacuna aí. Mãe como moduladora, e aqui ela fala sobre essa questão de eu sinto algo e busco a minha mãe para me modular. Então, eu me modulo de acordo com aquilo que ela está sentindo. Lembra que a gente acha que a gente é a nossa mãe durante muito tempo, tá? E que nós viemos dela. Então, ela é a nossa principal fonte ali.
Então, a mãe ajuda a criança a modular as suas próprias emoções. Então, se eu estou nervosa, eu busco a minha mãe para que ela me ajude a modular isso. Então, quando a mãe valida o sentimento da criança, quando a mãe ajuda essa criança a se regular emocionalmente, explica para essa criança o que que ela está sentindo e explica para ela também como modular isso, né? Regular esse tipo de sentimento, isso é suprido. De novo, não o tempo todo, mas tempo suficiente para que isso seja preenchido e não fique essa lacuna, entende? Olha lá, a mãe pode fazer isso ajudando a criança a dar nomes às emoções, proporcionando espelhamento, acolhida, escuta empática ou uma escuta calma e segura para essa criança. Então, de novo, às vezes a criança vem e ela tá, sei lá, tá com raiva, tá triste, não sei o quê. O que que as mães fazem? Para de chorar. Que bobeira isso aí. Ai, tá chorando por causa de não sei o quê, mas que bobeira isso aí. Ai, isso aí não sei o quê. Ou seja, invalida o sentimento. Gente, o que a gente mais faz com as crianças é invalidar os sentimentos delas, porque é bobeira. Ai, que bobeira isso aí. Eu acho que é bobeira, coisa de criança. É o que a gente mais faz é invalidar os sentimentos das crianças. Mãe como nutridora, então a mãe é afetuosa com a criança, conforta, tranquiliza e acalma a criança. Aceita e compreende a criança. Aqui ela fala até sobre a necessidade, às vezes, da mãe ajustar o ambiente o necessário para garantir a segurança, a saúde e o bem-estar da criança. Mãe como espelho, então a mãe reflete o estado emocional da criança, provendo-a com a sensação de que ela existe, é real e é validado. O espelhamento positivo constrói o autorrespeito na criança. Então, de novo, sobre isso, né? Sobre eu olhar para o meu filho e validar aquilo que ele está sentindo. Estou vendo você. Aí na constelação entra a frase de cura. Qual que é a frase de cura? Eu vejo você. Eu estou aqui por você. E aí aqui ela fala, né? Depois ao longo do livro a gente vai conversar sobre isso, mas como que eu curo isso? Quando eu, adulta hoje, acolho essa minha criança que tem essas lacunas. E uma das formas de fazer isso, de curar isso, é o quê? Voltar lá na sensação, voltar lá na memória, olhar para essa criança e falar o quê para ela? Eu vejo você. Eu acolho você. Eu estou vendo o que você está sentindo. Eu sinto o que você sente. Então, quando a mãe faz esse espelhamento, a criança se sente vista, se sente acolhida, se sente segura. Mãe como incentivadora, então aquela que se entusiasma com as conquistas e com a expressão da individualidade da criança, né? Ao invés de reprimir isso nela, para não criar essa lacuna, pelo contrário, ela vê que a criança está fazendo, ela vai lá e incentiva, ai que legal, filho, que bacana isso aí, que bonito isso que você está fazendo, que incrível isso que você está fazendo. Ou seja, celebra a expressão singular da criança. Encoraja a criança a tentar o seu melhor, isso garante que ela é capaz de fazer o que ela deseja. Confere um senso de merecimento e valor próprio. Então, quando uma criança tem uma mãe que incentiva e que está ali para garantir para essa criança que ela vai conseguir fazer o que ela precisa fazer, traz o senso de merecimento e de valor próprio. E aí, às vezes, a gente fala assim: ah, é porque você não está fazendo dinheiro porque você não se sente merecedora. Tem que trabalhar o merecimento. Onde foi parar meu merecimento? Do que eles estão falando essa coisa de merecimento? O que é esse merecimento? Ó, da onde vem? O merecimento de ser quem eu sou, pelo simples fato de ser quem eu sou. Só por isso você já é merecedora de absolutamente tudo. E às vezes a gente fica colocando um condicionamento para merecer, normalmente em cima de muito trabalho. Então eu só posso ter dinheiro se eu trabalhar muito, se eu me esforçar muito, se eu entregar muito para ter muito dinheiro. Se não for assim,
eu não vou merecer esse dinheiro. Aí às vezes fala assim, entra dinheiro muito fácil, mas vai fácil. Por quê? Porque eu acho que não mereço. Como assim veio dinheiro fácil? Se veio dinheiro fácil, não é porque eu não mereço ele, né? Mãe como mentora, então aquela mãe que apoia a criança quando ela aprende e tenta coisas novas, de novo, encoraja, comenta e honra as limitações da criança de forma reconfortante. Está pacientemente em sintonia com o nível de aprendizagem da criança e proporciona suporte de acordo com seu entendimento. Mamãe como mentora é quando ela entende que essa criança tem 2 anos, essa criança tem 5 anos. Às vezes a gente brinca lá em casa, sabe? Eu tenho 4 sobrinhos. E às vezes, quando eles eram pequenininhos, né? Às vezes fazia umas coisas, falava, ei, meu Deus do céu, olha lá. Não sei para que fazer isso, parece que tem o quê? 2 anos? E a criança tinha 2 anos. Era uma forma de piada interna, né? Queria dizer, os adultos fazendo, mas por que que age desse jeito? Até parece que é uma criança. É uma criança, então. Tá fazendo birra, tá, né? Tá tendo necessidades dela. Por quê? Porque ela tem 2 anos. Então, a mãe mentora é ela tratar essa criança, né? E identificar as limitações dessa criança de acordo com a idade que ela tem, inclusive. E respeitar essas limitações, né? E encorajar essa criança a melhorar e tal, mas de acordo com a limitação dela, com a idade que ela tem. Mãe como protetora, a mãe proporciona um apoio de um modo que comunica: eu vou te manter segura. E em muitos lares a gente vê isso, que isso não é possível, essa mãe não consegue passar essa mensagem para os filhos, né? De que realmente esse lar é seguro, ou de que realmente eu vou te manter seguro ou segura. E aí cria uma lacuna também. E também aqui, como mãe protetora, é importante que essa mãe precisa também espelhar exemplos de colocar limites e de autocuidado, tá? Então, se essa mãe não, ela fala de repente, né, para essa criança que ela vai manter ela segura, mas essa mãe não consegue expor dos limites dela também, né? Deixa as pessoas invadirem seu espaço, ou seja, então a criança olha para aquilo não fica coerente. E de novo, a criança sente, tá? A criança sente. Por mais que isso não seja dito, por mais que isso não seja expresso claramente, a criança sente. Então, se essa mãe não tem essa capacidade de colocar limite nem para ela mesma, a criança às vezes sente que ali pode não ser tão seguro assim. E mãe como base, a sensação de que a mãe é um lugar seguro, para o qual você pode sempre retornar para ter encorajamento, apoio e conforto. E aqui ela fala sobre a situação dela, né? Que ela não tinha essa mãe como base. Por que não? Porque todas as vezes que ela se sentia insegura, que ela se sentia triste, que ela tinha raiva, ou que ela tinha qualquer questão e que ela voltava para a mãe dela para falar sobre esses sentimentos, voltei, para falar sobre esses sentimentos, o que acontecia? Essa mãe invalidava total o que ela sentia. Então eu não tenho minha mãe como base. Não posso ter esse apoio, não tenho para onde voltar. Entende? Então essas lacunas vão sendo criadas em vários aspectos. E aí você reflete aí quantas lacunas talvez você tenha. Quantas dessas lacunas não foram preenchidas ao longo do tempo, né? Olha, gente, eu estou adorando fazer o estudo desse livro. Adorando, porque ele é muito profundo. Muito bom estudar sobre tudo isso. E quando a gente não trata a lacuna materna, então, ela fala assim, fica como se fosse uma cortina de fumaça na nossa vida adulta. A gente não consegue ver a vida como ela realmente é. Fica algo embaçado, porque tem as lacunas dentro de nós que a gente fica de novo projetando aqui fora e a gente não vê a vida como ela realmente é. Fica uma cortina de fumaça. E aí, quanto mais a gente vai olhando para essas lacunas, para essas feridas, para essas nossas questões, mais essa fumaça vai dissipando, mais clareza da vida a gente vai tendo.
A gente consegue, então, assumir a nossa própria vida, sabe? O nosso próprio caminho, o nosso poder, pessoal, enfim, tudo isso. Ok? Aí aqui depois ela cita de novo o patriarcado e o nosso legado coletivo de abuso emocional e negligência, que ela fala o seguinte, que todo mundo aqui sabe. Vocês estão mais ou menos na mesma faixa etária que eu, vocês sabem. Que durante muitos anos, né, hoje fala-se sobre educar filhos sem a violência física, tá? Mas durante até ontem, digamos assim, tá? Até ontem, o que era se entendido sobre educação de filhos? Rigidez, surras e não consideração de qualquer é, emoção da criança. Então, o que que acontece com a criança? A criança não chora, não sente, não tem opinião, nada. O que que essa criança precisa fazer? Obedecer e ficar quieta. Comer tudo e ficar quieta. Tô lembrando da minha sogra. A gente brinca com ela, que a gente vai almoçar lá e ela fala assim: ah, mas come tudo e fica quieto. Todo mundo. É para comer tudo e ficar quieto. É uma maneira amorosa de nos nutrir, tá? Mas é assim, sempre foi assim. Mas quando a gente dá risada hoje, porque hoje a gente é adulto, se não quiser comer, não come. Mas quando é criança, você não tem opção. Aí ela comenta isso, né? Que as necessidades emocionais e o desenvolvimento da criança mal eram considerados. O que que era considerado uma boa educação? Você ter casa, comida, escola, roupa. Você já tem tudo. E é isso que você precisa. Você não precisa mais do que isso, tá? As estratégias parentais de antigamente eram focadas na disciplina e na obediência. No passado, surras eram consideradas normais e toleradas, tanto em casa quanto na escola. Frases comuns no lar, nos lares, né, incluíam: não chore, ou eu vou te dar um bom motivo para isso. Quem já ouviu falar isso? Quem já ouviu essa frase? Não chora, porque senão eu vou te dar motivo para chorar. Você quer motivo para chorar? Então agora você vai chorar. A vida emocional das crianças era vista como frivolidade e ela não recebia muita simpatia ou atenção, para que não se tornasse mimada ou aprendesse a manipular os pais. Aí ela cita aqui também a questão dessa coisa de deixar os filhos chorarem até dormir, né? Que deixa lá, né? Deixa chorando até dormir. Por quê? Porque senão vai crescer acostumado errado, vai ficar mimado. O Vitor está comentando aqui. Os pais miravam no respeito e acertavam o medo. Exatamente isso. Então aí quer respeito dos filhos, mas criava-se os filhos na base do medo. E aí essas crianças vão criando, de novo, máscaras para elas não poderem se expressar, né? Que mais? Que mais? Que mais? E aí fala exatamente isso, né? Que as nossas mães foram criadas nesse estilo de educação. Ah, estava falando das crianças de chorar até dormir. O povo fala assim: não, é só deixar lá que ela dorme. Sabe por que que uma criança dorme depois de chorar muito? Porque o pico de estresse que ela atinge é tão alto que ela apaga. Uma criança que chora e a mãe não vem, cria uma informação, uma conexão neural, um padrão de funcionamento que é o seguinte: não importa o que eu precise, não importa o quanto que eu chore, não importa o que eu quero, eu nunca vou ser atendido. Pode chorar, pode fazer o que for. Eu não sou visto, não sou atendido, não mereço nada, nem o colo da minha mãe, por exemplo. Aí você cresce como adulto e não consegue prosperar, não consegue crescer, não consegue atingir seus objetivos, não consegue realizar os seus sonhos. Por quê? E aí ela fala sobre isso, né? Fala assim, bom, a gente está falando então que as nossas mães foram criadas desse jeito, nesse estilo de parentalidade
focada na questão de rigidez, de não consideração das necessidades emocionais da criança e através de surra. Nossas mães foram criadas assim. Algumas conseguem melhorar um pouco. A gente vai melhorando de geração em geração. Mas se nossa mãe foi criada assim, como que você quer que ela seja criada? Como que você gostaria que ela criasse a gente se ela não tem? Ela não tem isso. E depois ela cita depois uma outra autora aqui que fala sobre pais emocionalmente imaturos, né? E como por que são pais emocionalmente imaturos? Porque eles foram criados nesse tipo de educação, em que não podiam ser vistos, não podiam ser considerados, enfim, crescem com aquelas dores da criança, então continua infantil. Aí eu sou um pai e uma mãe imatura. Por que eu sou imatura? Porque eu estou presa na criança lá ainda, tá? E aí esses pais não puderam explorar as suas emoções para desenvolver o seu senso de identidade. Então, quando a criança começa a desenvolver um senso de identidade dela, o que eles fazem? Reprime, porque eu não sei nem lidar com isso. Pelo amor de Deus, não sei nem o que é isso. Reprime essa criança. Não deixa ela, tá? Aí aqui ela fala sobre a resposta para essa lacuna materna, né, para esses espaços que não foram atendidos aí, a gente cria então a máscara do falso eu, que desenvolve-se originalmente na infância, numa tentativa inconsciente de ser aceitável para o mundo externo. Aqui ela fala sobre a máscara dela de boa menina, mas depois ela cita algumas máscaras, tá? Que a gente pode assumir dentro da nossa família, por exemplo. Vou dar alguns exemplos aqui, veja se você se identifica com algum, tá? A irmã mais velha forte, o palhaço da família, o quieto, o rebelde, o gênio, o espírito livre, a abelha rainha, o tímido, o bebê, a dona da festa, o solitário, a rocha da família, etc. Então, o que é isso? São os papéis que a gente assume dentro da nossa família, né? Que ela fala sobre os papéis familiares, para mascarar, então, as nossas dores. E aí, aqui de novo entra o sistema da família interna, né? Que aqui o Jay Early aborda o sistema da família interna como uma forma de terapia, self-therapy, que é a terapia do self. O que é o self? O self sou eu sem as máscaras. E o que é o sistema da família interna? São essas várias máscaras que eu assumo para proteger essas dores, dessas lacunas que eu tenho. Então, de acordo com aquilo que eu não pude me expressar, que eu não pude ser eu mesma, eu vou lá e vou criando essas máscaras. E às vezes eu sou lá e sou o palhaço da família. Por que eu sou o palhaço da família? Porque quando eu sou o palhaço da família, eu sou visto. Vou dar um exemplo meu, tá? A estressada, a nervosa. E dentro desse trabalho aqui, que eu entendi? Por que eu tinha esse papel de ser a estressada? Por que eu ficava tão estressada? Por que eu tinha reações tão é, exageradas, né? Tão explosivas? Todas as vezes que eu tinha esse tipo de reação, eu era vista. As pessoas me viam. As pessoas olhavam para aquilo que eu estava falando, e olhavam para aquilo que eu estava sentindo. Então, essa foi uma forma de ser vista. A Aline trabalhadora, minha avó chamava eu de trabalhadeira do Brasil. Aquela que começa a trabalhar não para nunca mais. Todos os dias, segunda a segunda, das 5 da manhã às 11 da noite e sem parar. A trabalhadeira do Brasil. Porque quando eu comecei a trabalhar, foi uma graça. A Aline é uma graça, que linda, ela trabalha. Então, dessa forma eu era vista. Até eu entender isso, gente, ó, no processo, tá? Certo? Três passos, então, três partes para preencher a lacuna materna. E aí, Aline, o que que eu faço? Primeira coisa que você precisa ter é clareza mental. Primeira coisa, você precisa entender. De novo, eu falo muito isso para vocês aqui. Como que eu vou tratar algo? Como eu vou resolver algo que eu nem sei o que é? A primeira coisa que eu preciso ter é consciência. E aqui ela chama de clareza mental, que é quais são essas lacunas, quais são as minhas dores, o que que aconteceu comigo, quem sou eu na fila do pão.
Primeiro eu preciso saber quem eu sou. Por isso que no Reaprendendo a Ser Leve a gente faz exatamente esse. A gente começa do começo. O que aconteceu comigo? Quem sou eu? Por que que eu sinto isso? Por que que eu penso isso? Por que que eu ajo assim? Primeira coisa é isso, tá? Segunda coisa, processamento emocional, que é a gente contatar essa dor original, que não podíamos sentir quando era criança, porque quando você era criança era bobeira, para de chorar. Não fica com raiva, seja boazinha, obedeça, não faça birra, etc, tá? Então, tudo que eu sinto é invalidado ali, cortado ali na hora. Ok? Então, o segundo passo é entrar em contato com esses sentimentos e a gente se permitir sentir. De novo, no Reaprendendo a Ser Leve, a gente faz exatamente isso. A gente primeiro entende o que é, a gente entra em contato com esse sentimento e aí a gente tem a ferramenta para poder trabalhar com isso. E aqui ela fala da integração corporal. Então, quando eu tenho consciência e eu sinto isso, se eu estou com o meu corpo presente, eu consigo, então, elaborar esse tipo de sentimento para aquilo ser transformado. É exatamente isso que a gente faz dentro do Reaprendendo a Ser Leve. Aqui ela dá alguns exemplos, né, de feridas maternas aqui, de acordo com com as palestras que ela deu, com os workshops que ela deu, né, com as pessoas que ela atendeu. E outra coisa que ela fala, além da máscara que a gente usa, é essas historinhas de que está tudo bem. Isso aqui também eu gosto muito de lembrar o seguinte, que muitas vezes a gente viveu situações que não foram boas, que não foram legais, que doeu pra caramba, mas às vezes a gente tem essa coisa do tá tudo bem, não, tá tudo bem, e não foi nada, não, nem lembro. E imagina, a gente precisa entrar em contato com isso. Como assim estava tudo bem? Estava tudo bem mesmo? O que que você realmente sentiu naquela época? O que realmente aconteceu? Será que realmente passou? Ou você abriu o baú, colocou tudo lá dentro e fechou o baú? Só que o baú tá aí dentro de você. Você tá achando que você guardou no baú e acabou, não, não acabou, não. O baú tá dentro de você, tá aí. E aí ela fala que para fazer esse trabalho, né, de você ter essa clareza, entrar em contato com esse sentimento e trabalhar esse sentimento, você precisa de apoio. Precisa de apoio. Você precisa ser paciente e compreensiva com você durante esse processo, e você precisa de apoio. Aqui ela cita alguns apoios, e você não precisa ter um, você pode ter vários, tá? Terapia individual de longa duração, terapia em grupo, arte terapia, grupos de apoio, seminários, relacionamentos amorosos, trabalho corporal, massagem, trabalho energético, tempo regular para ficar só e refletir, exercício de alongamento, exercício de mover o corpo, descanso e sono suficientes, tudo isso é necessário para que a gente possa fazer esse trabalho de cuidar das nossas lacunas maternas. Certo, mulheres? Ai, ai. Vou terminar com essa frase dela aqui, tá? Quaisquer que sejam os padrões de comportamento, aqueles mais compulsivos, defensivos e emocionalmente carregados, são, em geral, os padrões de comportamento que foram criados em resposta à dor na infância, como um modo de enfrentá-la. Eles se mantêm ativos como uma forma de nos proteger de mais danos, mesmo muito tempo depois que o dano não esteja mais presente em nosso ambiente. Então, de novo, linkando aqui com a questão da self-therapy, né? Onde a gente fala sobre essa questão da família interna, ela fala exatamente sobre isso, sobre essas partes que surgem, que é aqui ela fala como máscara, que são partes para nos proteger de algo. Então a gente cria essas partes, que cada hora uma está aqui tomando conta, tipo divertidamente, que cada hora um sentimento assume o controle. Não sei se vocês assistiram divertidamente, mas a self-therapy, ela fala sobre essas partes que elas assumem o controle dependendo da ferida que vai ser ativada ali. Então, se de repente eu vivi uma situação em que eu fui abandonada, eu crio uma parte que vai me proteger daquilo. Vamos dar um exemplo bem prático, tá? Teve uma situação que eu fui abandonada. E ali eu peguei e fiz uma gracinha e todo mundo me viu naquele momento. O que que eu entendo? Que quando eu sou engraçado, as pessoas gostam de mim e me veem.
Logo, eu não vou ser abandonado de novo. Então, essa parte minha sempre surge. Aí, do nada, eu estou numa situação séria em que eu preciso me posicionar, mas aí meu cérebro pega e tem um alerta. Se você se posicionar, você vai ser abandonado. Lembra aquela vez? Lembra? O que que a gente fez? Virou um palhaço. Ótimo. Ao invés de eu falar sério e me posicionar, o que que eu faço? Quando eu vi, sabe aquela coisa? Quando eu vi, eu já estava agindo daquele jeito. Quando eu vi, eu já estava fazendo daquele jeito. É isso, essa parte nossa, ou essa máscara, essa parte, a gente chama na self-therapy de parte. Ela assume esse comando e do nada você está sendo palhaço de novo, porque assim você não corre o risco de ser abandonado. É uma parte sua que está protegendo uma dor muito profunda que você viveu lá atrás. Aqui a gente fala de máscara, no self-therapy a gente fala sobre isso, e nas constelações familiares a gente fala então desses movimentos interrompidos em direção à mãe, que a gente assume então às vezes papéis que não são nossos. E na constelação então a gente fala o seguinte: quando você está fora do seu lugar, você perde força. Você tem força, prosperidade, abundância, alegria, amor, autoestima, merecimento quando você está no seu lugar. O que que é o estar no meu lugar? É sair desses papéis que eu tive que assumir para ganhar algo em troca, para não entrar em contato com essa dor. A forma de cura, Aline, entrar em contato com essa dor e ressignificá-la. Isso a gente faz no Reaprendendo a Ser Leve e eu ensino para vocês ferramentas para que vocês consigam fazer isso de forma imediata. Imagina você lembrar de uma dor e falar, ai, aquele dia eu senti muita raiva. Você faz o exercício na hora, lembra de novo da situação. E aí, o que que você está sentindo? Nada. Cadê a raiva? Sumiu. Você simplesmente não sentir aquilo mais. É realmente maravilhoso. E eu tenho resultados excelentes. Por isso que eu continuo e por isso que a gente vai abrir então a turma 7, que vai começar dia 10 de fevereiro. Se você quiser saber mais informações, tá no link da bio, aqui no YouTube, tá nos comentários, ou então manda uma mensagem para mim, que a gente conversa e eu explico com mais calma, ok? Segunda-feira voltamos então com o capítulo 6, que nós vamos falar sinais de que você precisa fazer uma mudança. Sei nem se a gente precisa falar sobre isso, né? Você tem algum sinal aí que você precisa fazer uma mudança? Me conte. Espero que tenha agregado aí, que tenha trazido mais clareza para você ainda. E seguimos no processo, ok? Obrigado por estarem aqui comigo. Segunda-feira a gente se vê e me mandem mensagem então para a gente conversar, se você quiser ter uma vida mais leve, uma vida mais autêntica, uma vida mais feliz. Reaprendendo a Ser Leve está chegando aí. Beijo para vocês. Um ótimo dia, um excelente final de semana. Tchau, tchau.